Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e nesse perfil eu ensino mulheres a reduzirem o manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje eu vou revelar uma coisa que é muito importante. Se o seu objetivo é reduzir o manequim, anota isso daí porque é muito importante. Eu vou revelar um pensamento que você precisa mudar para conseguir reduzir o seu manequim. Carol, que pensamento é esse? O que será que eu preciso mudar no meu pensamento, no meu comportamento para facilitar e realmente conseguir seguir em frente aí com esse processo? É exatamente isso que você vai descobrir comigo aqui hoje. E claro, já separa a sua pergunta, porque eu vou responder ao vivo para você. Muito boa tarde, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Quem puder, só coloca no chat aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se a conexão está boa, a imagem tá boa e se o áudio também tá legal. Coloca aí pra mim no chat, por favor. E ó, aproveita e clica nesse aviãozinho que tá aparecendo aqui pra você e compartilha essa live com aquelas mulheres lá, amigas, vizinhas, colegas, que você sabe que quer reduzir o manequim e não estão conseguindo, ó. Já clica aqui e compartilha com elas. E aí, meninas, vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí pra mim no chat se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá legal, se a imagem tá boa. Coloca aí pra mim, por favor. Porque senão eu fico falando aqui e às vezes o áudio tá ruim, ninguém tá me ouvindo. A Mi diz que tá ok, tá bom. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a parte comportamental. Porque todo mundo sabe que para você conseguir reduzir o manequim, você precisa, primeiramente, ter estratégias para isso, certo? Você precisa ter estratégias nutricionais, você precisa ter uma alimentação inteligente que vai fazer com que isso aconteça. Até aí todo mundo sabe, né? Legal, meninas, obrigada. Todas dizendo aqui que estão me ouvindo bem. Obrigada. Então, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que para reduzir manequim precisa de uma estratégia nutricional para isso. Fato. Mas existe uma outra coisa muito importante que tem que estar completamente alinhado com a alimentação, que vai fazer a diferença para você ter sucesso no seu processo. E é parte do quê? É a parte comportamental, a parte de mentalidade. Porque pensa aqui comigo e agora eu quero que você coloque no chat aqui para mim quantas vezes você começou a tentar emagrecer, fazer dieta e aí acabou desistindo no meio do caminho. Coloca pra mim aí no chat com quem que já aconteceu isso, se já aconteceu isso contigo e quantas vezes isso aconteceu. Você vai lá, começa o processo no gás, feliz da vida, não, agora é foco, força e fé, agora eu vou. Aí no segundo dia você já meio que começa a se desanimar, aí no terceiro também, aí no final daquela semana você já não quer fazer mais nada. Aí você já larga a mão de tudo. Isso está totalmente associado à parte comportamental, à parte de mentalidade. Então, para que você realmente tenha sucesso e consiga reduzir o seu manequim, mas além de reduzir, se manter magra, né? Porque, claro, você emagrecer é importante, reduzir o seu manequim é importante, mas mais do que isso, é o quê? É você manter. É você conseguir manter e dar continuidade no processo para que você não fique aí naquele eterno efeito sanfona, correto? Coloca para mim no chat quem já sofreu com esse efeito sanfona, que é o emagrece e engorda, emagrece e engorda. Então, para que isso não aconteça, primeiro você precisa ter uma estratégia nutricional que seja boa, né? Você não pode fazer dietas restritivas, porque isso também vai fazer com que você desista. E segundo, você tem que estar com a tua mentalidade preparada para isso. E como que faz? Aí você vai me perguntar, tá, Carol, beleza, eu já sei, mas e como que eu faço para preparar a minha mente para isso? O que eu tenho que mudar no meu comportamento? O que eu tenho que mudar nos meus pensamentos para que realmente eu consiga dar continuidade no processo? E é exatamente isso que eu vou conversar com você hoje. Você precisa mudar uma coisa muito importante no seu comportamento, tá? Você precisa eliminar uma coisa chamada pensamento sabotador. Quem já ouviu falar sobre o que é pensamento sabotador? Você sabe o que é, o que não é? Coloca aqui para mim no chat que eu quero saber se você já ouviu falar sobre isso. E se você já sabe o que é, já sabe como lidar com eles, como identificar, como driblar, coloca pra mim aqui no chat que eu quero saber.
Ó, todas aqui, ó. A Keila, a Rose, Catarina, Sueli, Lúcia, Ivanete. Coloca aí pra mim no chat. Quem já ouviu falar e sabe o que é pensamento sabotador? Fala aí pra mim que eu quero saber. Vamos lá. Ó, a Rose tá dizendo que não, que nunca vou falar. E eu vou te falar, Rose, que isso é uma coisa que poucas mulheres sabem. Porque todo mundo acha que para emagrecer, lá para reduzir manequim, você só precisa de uma dieta. Tá, pega uma dieta e pronto, acabou. Mas não é só isso. Além de trabalhar uma estratégia nutricional, ó, as meninas estão dizendo aqui, ó, a Miranda tá dizendo nunca ouvi. E realmente isso é uma coisa que poucos nutricionistas falam, que poucos nutricionistas trabalham. Normalmente, você tô aqui tua dieta, ó, restringe isso, restringe aquilo, corta glúten, corta lactose, corta tudo e pronto, é isso que você tem que fazer para emagrecer. Mas não é. Então, muito mais do que você ter uma estratégia nutricional é você ter uma mentalidade preparada para lidar com isso. Para quê? Para que você não desista. Porque desistir é a coisa que mais acontece. Porque pensa só, ó, pensa comigo. Você está acostumado a uma rotina alimentar, certo? Toda mudança nos tira da nossa zona de conforto, né? E quando a gente sai da nossa zona de conforto, isso é ruim. Isso tira a gente do confortável que é gostosinho. E aí o que a gente faz? Desistimos. E para que a gente não desista, a gente tem que trabalhar muito esses pensamentos sabotadores. Ó, a Grazi tá dizendo aqui, ó, pensar positivo. Não é bem isso, Grazi, não é bem isso aí. O que são esses pensamentos sabotadores? Eles nada mais são do que alguns padrões mentais que nós registramos ao longo de toda a nossa vida que acabam influenciando o nosso comportamento de forma negativa. Então pensa lá, são alguns padrões que a gente vai, ao longo da nossa vida, a gente vai registrando, e isso acaba influenciando o nosso comportamento de forma negativa. Carol, eu não entendi nada que você falou, tá totalmente escuro, vamos clarear isso daí. Eu vou mostrar com exemplos que eu acho que fica mais fácil de eu demonstrar para que você entenda exatamente o que eu tô falando. Quando a gente começa um acompanhamento nutricional, uma mudança na alimentação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esse pensamento sabotador. Então pensa assim comigo. Comecei a fazer lá a minha reeducação alimentar. Aí chega o final de semana. Aí no final de semana você já come tudo errado. Você come muita comida gordurosa, totalmente fora do teu padrão alimentar. Aí quando chega na segunda-feira, ao invés de você falar assim, não, agora chega, parou, já exagerei demais, agora eu vou voltar pro meu planejamento. Você pensa assim, ó, eu já comi final de semana inteiro errado, vou passar a semana inteira comendo errado, o que adianta? Já engordei mesmo. Aí o que acontece? Você passa o final de semana comendo errado. Primeira coisa que você faz é o quê? Se pesar. Você vai se pesar, aí você vê que aumentou lá 2 quilos na balança. Você fala, mas agora já engordei tudo? Que vou comer aí comida calórica o resto da semana. Isso é um pensamento sabotador. Primeiro de tudo, você nunca deve se pesar. Ó, quem acompanha meu conteúdo aqui sabe que eu sempre falo isso. Primeira coisa de tudo, você nunca deve se pesar logo após o final de semana. Por quê? Porque no final de semana, normalmente, a gente não consegue seguir Deveríamos, mas normalmente a gente não consegue seguir a mesma rotina alimentar do que durante a semana. Então, normalmente você tem mais eventos sociais, então você come comidas mais calóricas, bebe, né, às vezes bebida alcoólica. E aí, quando chega na segunda-feira, você tá o quê? Inchada. Aí o que você vai lá? Se pesa. Aí lógico que vai dar diferença na balança, mas não é peso de gordura. Porque pensa assim, ó, para você ganhar 1 quilo de gordura, você tem que consumir em média 7.700 calorias. Para você consumir 7.700 calorias, você precisa comer muito e muita comida calórica. Então não significa que essa diferença na balança é que você ganhou peso, que é gordura, é que você tá inchada. E o inchaço, ele aumenta o peso. Então isso faz com que você se desespere. Você sobe na balança, vê que a balança subiu. Aí você fala, pronto. Aí vem o quê? O pensamento sabotador. Não. Agora eu já engordei tudo que eu emagreci, agora não vou mais comer certo mesmo. Esse é um pensamento sabotador. Outro exemplo, que é um clássico, que é, eu acho que o que mais acontece, na verdade.
Não fui pra academia na segunda porque eu tava muito cansada do trabalho, porque normalmente segunda-feira é um dia chato, que tem muita coisa no trabalho pra fazer, coisa acumulada, e você chega mais cansada mesmo. Aí beleza, aí você não vai na segunda. Aí quando chega na terça, você fala assim, ai, mas eu já não fui ontem, já que eu não fui segunda-feira, que eu não comecei a semana bem, eu não vou na terça também, eu vou na quarta. De novo. Aí quando chega na quarta, mais uma vez, ai, mas eu já não fui segunda e terça, vou deixar para começar na semana que vem. Isso é um pensamento sabotador. Por quê? Ele está te influenciando de forma negativa para você seguir no seu processo. E a gente tem esses pensamentos sabotadores e a gente nem percebe, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu ensino muito para as minhas alunas lá do meu método de emagrecimento, ensino para as minhas pacientes que passam em consulta comigo, é aprender a identificar quando esses pensamentos sabotadores surgirem na nossa cabeça. Então, agora eu já te dei alguns exemplos, você já vai aprender a identificar quando eles aparecerem, né? Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu poderia exemplificar. Com atividade física. Por exemplo, tô de férias, né? Agora é muito comum aí a parte de, nesse período de Natal e Ano Novo, todo mundo, né? A maioria das pessoas entra em recesso, tira uma férias e tal. Tá comendo certinho, bonitinho, tudo certinho. Quando começa as férias, vem o pensamento sabotador. Não, mas agora eu tô de férias. Não, agora eu não vou fazer mais nada, eu não vou seguir. Depois que eu voltar de férias, eu volto e começo a seguir de novo o meu padrão alimentar. Então isso é um pensamento sabotador, tá bom? E aí você vai me perguntar, beleza, Carol, tá, já sei o que é, mas e como que eu vou fazer pra, sei lá, pra me desvencilhar deles? É aí que tem que chegar, né, e que você vai demonstrar a sua força de vontade. Por quê? Porque quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente quer reduzir o nosso manequim, a gente não precisa de motivação. Porque não vai ser todo dia que a gente vai estar motivada. E eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. E mesmo assim, tem dias que normalmente eu tô motivada, já acordo, né, fazendo as minhas coisas e tal. Mas não é sempre que eu tô. E com você vai acontecer a mesma coisa. Então, se você ficar esperando motivação, você nunca vai dar continuidade no processo. Então, uma coisa muito importante que vai te ajudar a vencer esses pensamentos sabotadores se chama disciplina. Disciplina. Para quando esse pensamento aparecer, não, só mais hoje. Eu já comi errado a semana inteira, então eu vou comer mais hoje. Só mais hoje não tem problema. Amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. Eu vou deixar a academia para o ano que vem, né? Isso também acontece muito, chega dezembro. Ninguém quer, acho que não é possível mais emagrecer, ninguém quer mais fazer atividade física e já começa, não, agora já é dezembro mesmo, vem Natal e vem Ano Novo, eu vou começar só no ano que vem. Esse é um pensamento sabotador. Então, primeira coisa que você precisa entender é aprender a identificar esses pensamentos quando eles aparecerem. Quando você vê que eles aparecerem, você já, isso aqui é um pensamento sabotador e eu não quero que ele me domine. Então, beleza, já aprendeu a identificar, que é muito importante. Segundo, o que você precisa fazer para se desvencilhar? Disciplina. Porque na hora que bater esse pensamento sabotador, você precisa ser disciplinada para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou te contar uma história só para exemplificar esses pensamentos sabotadores e como eu driblo eles. Nesse final de semana, eu estava em um evento em São Paulo, um evento de 3 dias, que era um evento de marketing digital e tal, e era um evento muito produtivo, porém muito cansativo. Foi sexta, sábado e domingo, de 9 da manhã às 11 da noite, estudando e vendo palestras, enfim. O final de semana é o único tempo que eu tenho para descansar. Eu não descanso durante a semana, assim, porque eu trabalho bastante e tudo mais. Então, ou seja, esse final de semana eu não descansei absolutamente nada, porque eu moro em São José dos Pinhais, que é região metropolitana de Curitiba. Então, para eu me deslocar para São Paulo, eu já tive que ir na quinta-feira à noite. Aí eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo e segunda fora, porque eu cheguei em casa na segunda-feira, na metade da manhã. Aí quando eu cheguei, eu tava assim, nossa, com o meu corpo exausto. A minha vontade era deitar e dormir. Aí, pensamento sabotador. Nossa, eu nem vou pra academia, porque eu tô muito cansada e eu vou descansar. Só que eu passei sexta, sábado e domingo completamente parada, sentada,
sem movimentar o meu corpo, porque eu fiquei, né, sentado o dia todo. Normalmente, mesmo no final de semana, eu sempre me movimento, faço algum tipo de atividade física, por mais simples que ela seja, eu sempre me movimento, não fico completamente parada. E foram 3 dias que eu fiquei completamente parada, sentada, sem fazer nada. Então, primeira coisa que veio, nossa, eu vou chegar e vou tomar um banho e dormir. Mas aí eu me lembrei disso, eu falei, não, mas espera, eu fiquei 3 dias completamente parada, sentada, sem me movimentar, sem fazer nada. Aí eu vou ficar mais um dia, porque daí se eu ficasse na segunda também, aí eu já ia ficar com preguiça pra terça. E aí já não ia querer ir a semana inteira, entende? Então, o que eu fiz? Pensamento sabotador, não posso me deixar desvencilhar. E aí eu fui o quê? Disciplinada. Eu fiz o que precisava ser feito e não somente o que eu queria. E é isso que diferencia as pessoas que têm sucesso no processo de emagrecimento e as que não têm. Porque as que não têm, elas não têm disciplina. No primeiro obstáculo que vem, no primeiro pensamento sabotador que aparece, ela faz o quê? Ela deixa se levar. Ela não combate aquilo. Ela não faz o que precisa ser feito. Ela não se torna disciplinada. E aí o que acontece? Desiste. Por isso que tem tantas e tantas mulheres que vivem naquele eterno efeito sanfona, que emagrece, engorda, daí emagrece e engorda. Por quê? Não tem disciplina. Primeiro, porque não aprende a identificar esses pensamentos sabotadores, nem sabe o que é, e depois ela acaba não sendo, beleza, vou desistir. E para que você realmente tenha sucesso, você precisa de disciplina. É aquela famosa vida de adulto que eu sempre falo, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito e não só o que é gostoso, não só o que é cômodo. E para que você realmente tenha sucesso, você precisa sair da sua zona de conforto, trazer novos hábitos, porque se você continuar com o mesmo pensamento, sempre se deixando levar por esses pensamentos sabotadores, o seu resultado não vai mudar. Para que o seu resultado mude, você precisa do quê? De novas atitudes, de novos hábitos. Senão, se você continuar com o mesmo pensamento, nada vai mudar. Você vai continuar sempre tendo os mesmos resultados, tá bom? Então, por que eu quis abordar esse tema aqui hoje? Porque eu sinto que é um dos maiores problemas e uma das maiores dificuldades que as mulheres têm. Às vezes elas até têm lá uma rotina alimentar fácil, tranquila para ser seguida, mas elas não conseguem dar continuidade por causa da mentalidade, por causa dos pensamentos, porque vivem eternamente caindo toda hora nesses pensamentos sabotadores, desistem com muita facilidade, não conseguem dar continuidade no processo. E nesse momento você precisa entender o que são esses pensamentos sabotadores, aprender a driblar eles, né? Ou seja, entender o que está acontecendo e trazer alternativas para blindar, né? Que nem, por exemplo, não, eu já comi errado o final de semana inteiro. Não, agora eu vou voltar para minha rotina alimentar. Pronto. Não tem o que falar. Não, agora eu vou voltar. Não fui na academia 2 dias. Não consegui ir na academia segunda, terça, quarta e quinta. Não, mas pelo menos na sexta eu vou. Para eu movimentar meu corpo, para eu, né, me sentir melhor, porque quando a gente faz atividade física tem liberação de hormônios e neurotransmissores que causam bem-estar, então você sai de lá mais leve, desestressada. Então, olha como é importante. Agora, se você toda hora cai na pilha desses pensamentos sabotadores, você não consegue dar continuidade no processo. Quando você vê, você já desistiu, tá bom? Então, o que você precisa? Aprender a identificar quando esses pensamentos aparecerem e, segundo, ser disciplinada para voltar aos eixos, né? Para que você realmente consiga fazer o que precisa ser feito e não somente aquilo que você gosta e o que é confortável, tá? No começo é tudo muito difícil. Assim, o processo é simples, mas não é fácil. É o que eu sempre falo, não tem segredo. Quando você tem uma pessoa com um método que te direciona da forma certa, que não restringe a sua alimentação. A Cidinha tá dando oi. Oi, Cidinha, seja bem-vinda. A Cidinha já teve resultados maravilhosos lá no nosso desafio de 21 dias do biquíni branco. Nem estamos na metade, né? Nem chegou ainda no final do desafio, ela já teve resultados maravilhosos, assim como as outras também. E ela tá aqui sempre presente. Então é isso, tá?
disciplina é a palavra, eu acho que é a palavra-chave para o sucesso no emagrecimento. Disciplina. Disciplina para fazer o que precisa ser feito. Porque como eu estava dizendo, quando nós mudamos a nossa rotina alimentar, é uma coisa muito simples quando você tem um método. Porque você não sofre, você come os alimentos que você ama, que é isso que as minhas alunas do meu método fazem. Elas não deixam de comer as coisas que elas gostam, elas sabem como comer e quando comer, certo? Então, assim, o processo é simples, ele não é difícil, não existe nada mirabolante, não existe nenhum tipo de suplemento mirabolante, alimento ou cápsula, nada disso. Elas têm um método que é super simples, só que não é fácil. Emagrecer é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque tudo que muda a nossa rotina, tudo que tira a gente da zona de conforto, não é legal, não é bom, né? É a mesma coisa quando você chega num trabalho novo ou que você assume um cargo de, sei lá, um cargo de liderança, um cargo acima do que você está. É gostoso no começo? Não, porque você muda completamente a sua rotina, você começa a ter uma atividade muito mais intensa, quando você começa a trabalhar muito mais, então não é gostoso. Por quê? Porque te tirou daquela zona de conforto. Quando você está na academia, a mesma coisa. Para que você tenha resultados bons, o professor precisa estar sempre periodizando os nossos treinos. Porque se você ficar fazendo o mesmo treino pro resto da vida, chega uma hora que o corpo chega em platô, que a gente chama. Ou seja, o seu corpo para de ter resultados. Então, toda vez que ele vai lá e muda o treino, o que acontece? Você fica quebrado no outro dia. Teu corpo fica dolorido, quebrado. Mas por quê? Porque sai do habitual. Porque te tira da zona de conforto. Então, toda vez que ele fala que vai mudar o treino, eu já fico, ai meu Deus do céu, eu vou passar 15 dias sofrendo de dor. E eu já começo a me sabotar. Ai, não, vou pedir para ele não mudar. Ou, ai, não, vou pedir para não vou ir para academia. Entende? Então, tudo que tira a gente da nossa zona de conforto, de certa forma, é ruim. Por isso que a gente precisa ser disciplinada, porque quando você vai fazendo aquilo de forma constante e massiva, ou seja, todo dia, isso vira um hábito. E quando vira um hábito, a gente faz de forma natural. Você faz que nem percebe. Mas que para que você chegue nesse ponto, você precisa fazer todos os dias. Você precisa ter disciplina para fazer todo dia, até que se torne um hábito, né? Com o treino é a mesma coisa. Você começa lá os 15 primeiros dias, fica com o corpo todo dolorido, ruim. Depois, a partir da terceira semana, o seu corpo já se acostuma. Então, aquilo não é um estresse. Você já faz de forma natural. Aquilo já flui melhor. Mas por quê? Porque se tornou um hábito. Porque você está fazendo ali, ó, todo dia. Entende? Mesma coisa com alimentação, mesma coisa com, por exemplo, tomar banho. Você não toma banho todo dia? Você não escova o dente todo dia? Então, porque é um hábito. E você faz naturalmente. Ninguém precisa chegar lá e ficar te cobrando, né? Ô, vai tomar banho, ô, vai escovar o dente. A não ser que seja para criança, né? Mas por que criança é assim? Porque criança tem dificuldade em criar hábitos. Então, os pais têm que ficar ali forçando, até que se torne um hábito para ela. E aí, quando ela estiver na vida adulta, aquilo ali vai fluir de forma natural. Ela já sabe que ela tem que acordar, que ela tem que escovar o dente, que ela tem que tomar banho. Isso se torna natural. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer massivamente. Ou seja, todos os dias a mesma coisa. Mesmo que você esteja com vontade, mesmo que você não esteja com vontade, precisa ser feito para que o resultado realmente venha. Tá bom? E aí, meninas? Me contem se vocês têm dúvidas sobre pensamentos sabotadores, se vocês já tiveram esses pensamentos aí. Então, ó, recapitulando tudo que nós conversamos aqui até agora. Você precisa, para que você realmente tenha sucesso no processo de emagrecimento, para que você consiga reduzir o seu manequim, mas mais do que isso, manter-se magra, não ficar naquele eterno efeito sanfona, você precisa mudar o quê, ó? O pensamento. Claro, precisa mudar os hábitos alimentares também, mas junto com isso precisa mudar o quê? O pensamento, tá? Então você vai eliminar todo e qualquer pensamento sabotador que aparecer na sua cabeça aí durante esse processo. Já te dei vários exemplos. Se você quiser depois assistir novamente essa live para anotar quais são, anotar os exemplos, para você aprender, começar a aprender a identificar,
fica à vontade. Assim que nós finalizarmos, essa live vai ficar salva e aí você pode assistir e compartilhar quantas vezes você quiser, tá bom? Então, aprender a identificar esses pensamentos e, quando identificar, aprender a driblar eles com o quê? Disciplina. Sentiu que é um pensamento sabotador, que você vai se sabotar, você tem que parar, respirar e ser disciplinada. Não. Agora o que eu preciso aqui não é motivação, é disciplina. Preciso fazer o que precisa ser feito. Independente se eu quero, se eu não quero, se eu tô com vontade, você precisa entender que o seu objetivo de emagrecer, o seu objetivo de reduzir o seu manequim tem que ser muito maior do que qualquer coisa. Para que nesse momento você pense, não, pera, eu queria ficar em casa hoje, ou eu queria comer uma coisa super gordurosa hoje, mas eu não vou fazer porque eu já fiz isso ontem. Então, o meu objetivo de emagrecer nesse momento é mais importante, tá bom? Você sempre tem que botar numa balança e entender o que é prioridade para você. Se é ter um prazer momentâneo ali de comer uma comida super gordurosa, sendo que você já comeu ontem, comer de novo, né? Porque é isso que a comida faz. As pessoas, elas se viciam não na comida, e sim na sensação de prazer que a comida nos traz. Então, quando a gente procura comer doces em excesso, calorias em excesso, a gente não é a comida que a gente procura, é a sensação de prazer que a comida nos traz. Porque quando você come, você sente a liberação lá de um monte de hormônios e neurotransmissores que dão aquela sensação de prazer, de, nossa, bem-estar, no momento que você come. Depois vem o quê? A culpa. Porque você sabe que você exagerou, você sabe que você poderia ter evitado, que você poderia ter, né, não se sabotado nesse momento, entende? Então, é isso que você tem que colocar numa balança. O que é prioridade para você nesse momento? Ter esse prazer imediato, né, que a comida te traz, ou o que é mais importante? Ou conseguir lá emagrecer e reduzir o seu manequim para poder usar aquela roupa que você tanto deseja. Eu tenho observado muito nas meninas que estão participando lá no desafio de 21 dias, que estão tendo resultados muito bons, 6 quilos, 4 quilos, 3,5 kg off, 16 centímetros de cintura a menos. A primeira coisa que elas me falam é, Carol, eu tô podendo vestir aquela roupa que antes não me servia. Eu tenho os meus looks lá do Natal e do Ano Novo já separados. E eu sei que eu vou entrar neles. Então, esse deve ser o seu prazer maior. É nisso que você tem que pensar toda vez que vier esses pensamentos sabotadores e quiserem sabotar o seu processo. Tá ok? E aí, meninas, temos dúvidas? Deixa eu ver se eu passei alguma coisa batida aqui. A Clau tá dando boa tarde, Clau. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. Caso vocês não tenham, né, caso quem não conseguiu deixar a sua dúvida aqui, não tem problema. Assim que eu finalizar, vou disponibilizar a live para que você possa assistir e compartilhar quantas vezes quiser. E aí, se você ficou com alguma dúvida, deixa o comentário deixa a sua dúvida nos comentários da live que eu respondo, ou então pode mandar também por direct, também que eu respondo, tá? Se você quiser também trazer temas que você gostaria que eu trouxesse aqui, abordasse aqui nas lives, pode enviar também, porque daí eu já coloco no cronograma das lives pro ano que vem, tá bom? E aí, meninas, entenderam o que é o pensamento sabotador e como se livrar dele? Coloca aí pra mim no chat que eu quero saber. Coloca aí, quem vai, a partir de hoje, eliminar todos esses pensamentos sabotadores para conseguir seguir firme no propósito aí de reduzir manequim? Coloca aí pra mim no chat. E lembrando que todas as quartas-feiras nós temos live. Carol, mas semana que vem é semana do Natal. Não interessa, vai ter live do mesmo jeito e vai ter uma live muito legal. Então, fica de olho aí que vai ser uma live muito top. Todas as quartas nós temos live, sempre tô ao vivo aqui para que a gente possa conversar sobre assuntos pertinentes aí que vão te ajudar a reduzir manequim comendo de tudo. E claro, daí você também pode tirar sua dúvida ao vivo comigo, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Quarta-feira que vem tem mais, estaremos aqui, tá? Firmes e fortes, mesmo na semana do Natal, estarei aqui. E se tiverem dúvidas, deixe lá no comentário da live e não esqueçam de compartilhar, tá? Compartilhem aí com as amigas, com as colegas que você sabe
que estão tentando emagrecer e não conseguem, que querem reduzir manequim e não estão conseguindo, compartilhe essa live que muito provavelmente ela não está conseguindo. Primeiro porque ela não tem uma estratégia nutricional e segundo porque, ó, a mentalidade não tá legal, tá bom? E se não tiver com uma mentalidade legal, se não souber se desvencilhar desses pensamentos sabotadores, dificilmente você vai ter resultado no processo. É mais provável que você fique desistindo toda hora, desistindo e fique sofrendo eternamente com o efeito sanfona, tá bom? Muito obrigada, meninas. Um beijo e até a próxima semana.